Aqui ao meu lado o senhor Adalberto Tokarski, ele é diretor da Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no stand do Destaque Portuário, senhor Adalberto, e já iniciar essa nova trajetória da diretoria da ANTAQ. Como é que tem sido a atuação? Vamos falar um pouco da ANTAQ, para o pessoal até entender o trabalho que ela vem desenvolvendo. Como é que tem sido a atuação da ANTAQ diretamente, até presente aqui na Intermodal? Como é que tem sido esse trabalho? Ao sair da feira, nós estaremos, a diretoria completa estará indo para uma visita ao Porto de Santos. Eu entendo que a gente precisa compreender de fato o que está acontecendo nos portos para a gente poder regular melhor. Tá, já regulamos, mas a gente tem que ter a sensibilidade. Como é que está a gestão? Se, por exemplo, problemas nós todos sabemos que existem. Só que tem gestões que estão procurando minimizar esses problemas e outros que não. Então, o próprio comportamento, no meu entendimento, como regulador, tá, ele precisa ter essa sensibilidade para saber quais medidas que se tomam. Além de que, com a nova lei de portos, nós temos outras atribuições. Antes, nós fiscalizávamos direto e só a autoridade portuária. Hoje não, hoje a gente alcança o operador portuário, os arrendatários, ou melhor, todo mundo, diretamente. E mesmo assim também fiscalizamos a autoridade portuária. Com a nova lei, no meu entendimento, deu para a gente ter um alcance até de estar vendo como é que está a gestão. Tá? E para isso aí, de repente, nós podemos contribuir nesse todo. Então, nós estamos fazendo, primeiro, o Porto de Santos, depois os portos da CDRJ, do Rio de Janeiro, depois, provavelmente, no Rio Grande do Sul, então, e assim por diante. Então, um novo modelo de a gente estar mais perto, tá, do porto. A ANTAQ, ela tem uma atividade muito técnica e se deixar, a gente fica com uma agenda em Brasília, recebendo entidades, empresários, usuários, mas se deixar não sai de dentro, vamos dizer, ou sai menos. Isso é uma resposta, as visitas técnicas, é uma resposta a um novo marco regulatório e que acabou assustando na questão de que, de repente, estaria centralizando em Brasília as decisões. O fato de ir para uma visita técnica é a resposta de se aproximar ao porto local, ao porto regional e dizer, olha, a ANTAQ está aqui para conhecer a tua realidade e tomar decisões com vocês? Não, eu acho que é um pouco mais. Na verdade, explanar o que essa diretoria colegiada, qual a forma que ela pensa do todo. Primeiro, nós temos uma agenda positiva, tá? A gente está vendo, assim, a gente não espera ter o problema para tentar remediar ou resolver, ou até multar para impedir que aquele problema continue. Nós temos uma agenda positiva com entidades, representantes de todos os setores da área portuária, da área de navegação fluvial, a que defende a parte de cabotagem e assim por diante. Tá? Além disso, tá, nós entendemos, essa diretoria entende, que tem que estar mais de perto, até para, vamos dizer assim, deixar tudo um pouco mais claro da nova lei. Tá? Houve uma mudança razoável e ainda, vamos dizer, às vezes não se compreende, ou melhor, os entes ainda não se compreendem entre si. Essa relação, eu acho que ela é interessante, esse tipo de visita, porque você aproxima caso tenha uma convergência. No meu caso, eu vou aproximar de uma autoridade portuária que quer realmente fazer uma gestão profissional, certo? Ao contrário disso, caso não queira, entendeu? Nós vamos usar outros mecanismos, não é o diálogo, não é compreender os problemas. Ferramentas para inibir, já que, vamos dizer assim, não se busca uma gestão. Mas não, eu entendo, eu parto do princípio seguinte, todo mundo, no geral, está querendo buscar profissionalizar uma área que é estratégica para o Brasil e que são recorrentes uma série de problemas. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho que a agência ela vem defendido sobre a segurança jurídica e a estabilidade regulatória desse setor portuário.
a nova lei que estabeleceu o marco regulatório nos portos brasileiros, ela veio para criar essa estabilidade jurídica, ela veio para criar essa segurança jurídica na visão do senhor, ela veio agora sim para trazer os investimentos estrangeiros com mais segurança, para o próprio Brasil poder desenvolver melhor essa atividade de modernização dos portos? Eu acho que essa segurança jurídica, em parte a lei ela está com essa função. Agora a segurança jurídica ela vai se estabelecer se as outras entidades, como a ANTAC, por exemplo, nas suas normas, derem sequência de o quê? De um marco regulatório claro, simplificado. Aí, inclusive, eu coloco algumas questões que me comprometi assim que assumi a ANTAC, a diretoria na ANTAC. Tá? Eu estou lá há 8 anos e meio, quase 9, tá? Com atuação na navegação fluvial, tá? E já aplicamos isso aí. O que é? Nós precisamos desburocratizar o máximo possível, só que isso é um processo. Tá? Há uma cultura burocrática no Brasil e nós temos que começar de onde você está. Eu sei que não é fácil, mas eu faço e pretendo fazer muito bem a minha parte no sentido seguinte, termos na hora de elaborar normas mais claras, mais simples, tá certo? De repente, escrever menos, porque a gente compreende o seguinte, no Brasil, além de você fazer um normativo do que deve ser escrito, o regulador, no geral, ele pensa assim, mas se acontecer isso, então vou colocar um bloqueio, mas se, e aí escreve demais. Eu entendo o seguinte, alguns aspectos, se ferir a lei, tem a justiça, tá? Tem outros instrumentos que a própria ANTAC, né, na fiscalização pode multar e assim por diante. Então, de repente, é o seguinte, nós precisamos, e é isso que eu vou defender ao longo da minha estada na ANTAC, é você ter normas mais claras, mais simples, menos burocráticas. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Destaque Portuário, o senhor Adalberto Tokarski, que ele é diretor da ANTAC, da Agência Nacional do Transporte Aquaviário, e o tempo do senhor, sabemos que é muito precioso, a Intermodal concorrido à agenda dos senhores, mas o senhor teve um tempinho para estar com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, mas gostaria de um outro momento falar um pouco mais, inclusive sobre Santos, a utilização das vias interiores que podem ser utilizadas, e isso aí você pode ganhar em vários aspectos, e não só de Santos, da questão da navegação fluvial no Brasil, que sobre determinados aspectos anda avançando muito bem no que diz respeito, principalmente o seguinte, no que diz respeito ao investimento privado, tá? E até por conta da nova lei, que facilitou em alguns aspectos, e também pelo governo já ter estudado e se planejado no que fazer. Então, o senhor tem nosso compromisso de a gente abordar esse tema, que é um tema muito importante hoje para o Brasil, na matriz de transporte brasileiro, e você pode conferir o compromisso do Destaque Portuário de trazer ao público realmente a informação direta, precisa, correta e com técnicos como o senhor Adalberto, realmente detentor de todo o conhecimento e todo o profissionalismo. Obrigado pela sua audiência, até a próxima. Olá, aqui ao meu lado é o Fernando Fonseca, ele é diretor da ANTAC e a gente trouxe ele aqui no stand de Destaque Portuário. Primeiro, queria agradecer o senhor aceitar o nosso convite de estar conosco aqui na feira. O prazer é nosso. Estamos aqui na Intermodal, na 21ª edição. Falar um pouquinho da Intermodal, a gente tem desenvolvido desde o primeiro dia, né, vários assuntos voltados com infraestrutura, e a ANTAC realmente a agência reguladora, ela realmente tem as câmeras voltadas, né, para todo o trabalho que a diretoria ANTAC vem desenvolvendo. Falar um pouco como é que é a Feira Intermodal, o senhor como diretor da ANTAC visitando aqui a feira. Não, veja só, ontem eu já até comentei com o pessoal da organização, a gente observa que a cada ano que passa o evento se torna cada vez mais robusto, né? Sem dúvida alguma, o evento em si ele já faz parte do calendário logístico brasileiro, ou seja, é uma oportunidade ímpar para que todos os atores que atuam no setor de logística tenham oportunidade justamente de interagir e de ter conhecimento, né? Ter conhecimento do que está acontecendo no setor. Em paralelo ao evento, eu achei também uma iniciativa muito interessante que, juntamente com a feira em si, né, também está sendo promovido uma série de conferências justamente para debater N assuntos de interesse de todos e justamente propiciando essa interação entre todos os entes. Então, eu realmente parabenizo os organizadores e tenho certeza que a cada ano que passa
a feira vai se tornar cada vez mais, vamos dizer assim, mais ímpar, né, dentro do calendário do setor logístico brasileiro. Maravilha. E o senhor, como diretor da ANTAC, o senhor tem despontado aí por levantar a bandeira da cabotagem, tem se especializado cada vez mais nessa matéria, trazido à baila essa informação perante o mercado. Sabe que o Brasil ele é prestigiado com uma enorme costa, né, que se potencializa a cabotagem, né, são 7.500 quilômetros de costa brasileira. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que está o transporte de cabotagem no Brasil, a representatividade dele perante os outros modais, como é que está a matriz de transporte hoje no Brasil? É perfeito. Ontem, inclusive, eu tive até uma oportunidade de debater essa questão num dos painéis da conferência, exatamente sobre esse tema. Sem dúvida alguma, você colocou com muita propriedade no início da sua colocação, ou seja, os ingredientes extremamente favoráveis ao uso desse modal, né? Você muito bem colocou, nós temos uma costa brasileira bastante extensa, nós temos grande parte da nossa população, ou seja, dos mercados consumidores, ou localizados no litoral, ou no máximo 200 quilômetros da costa, possuindo todos os ingredientes que de certa forma, contribuem necessariamente para a utilização do modal. Hoje, a nossa matriz de transporte ela é relativamente desequilibrada. Em linhas gerais, hoje você pode considerar que 82% em relação à matriz de transporte está concentrada no transporte terrestre e apenas 18% na utilização do modal cabotagem, modal marítimo. Agora, é importante destacar que os números mostram de uma forma muito precisa que nos últimos 5 anos, né, vem havendo um incremento em torno de 4% a 5% ao ano da utilização desse modal. Os estudos vêm demonstrando de forma cabal que o crescimento é contínuo e bastante sustentável. Só para você ter uma ideia, que hoje a cabotagem ela tem, assim, a grosso modo, em termos de produtos transportados por esse modal, combustíveis principalmente, a bauxita e contêineres. O contêineres vem apresentando um incremento da utilização da cabotagem em torno de 19% a 20% ao ano, ou seja, um crescimento significativo. Agora, a gente reconhece que existem alguns entraves ainda que precisam ser superados no sentido de cada vez mais ampliar essa participação e melhorando ainda mais o equilíbrio da matriz de transporte, né? E uma questão, por exemplo, a ser superada é a burocratização, que hoje, se você fizer uma comparação com o transporte rodoviário, por exemplo, o nível de documentação exigida para o transportador marítimo, quando comparado ao transportador rodoviário, é excessivamente alto. Isso aí gera custo, a gente chama de custo de transação, né? Isso não é bom, isso gera... Quem indica que essa burocracia ela acompanha como se fosse uma carga estrangeira. Sem dúvida. Existe uma série de dificuldades de ordem operacional, inclusive algumas, até por conta de todo um contexto que envolve desembaraço de cargas por procedência estrangeira, que de certa forma os normativos da Receita impõem, em alguns casos, tratamentos assemelhados, que é uma impropriedade, né? Mas nesse sentido o governo vem trabalhando, né, no sentido de equacionar essa questão. Eu sou membro representante da agência na Conaportos, Comissão Nacional que envolve as autoridades anuentes que atuam nos portos organizados. E uma das bandeiras, uma das metas desse conselho é justamente, no que diz respeito ao modal da cabotagem, fazer uma revisão, né, desses procedimentos no sentido de minimizar e diminuir sensivelmente essas exigências documentais que são impostas, imputadas ao transportador de cabotagem. Bacana, vamos falar um pouco da ANTAC, as ações que a ANTAC vem desenvolvendo para contribuir para a expansão realmente desse trabalho de cabotagem
Eu gostaria de fazer uma ressalva com relação às próprias atividades dos armadores, que eles precisam não só oferecer o modal marítimo, mas como a Interlândia também, uma questão até de viabilizar isso para o próprio consumidor, para aquele o embarcador que usa isso. Mas falando da ANTAQ, estou representando aqui como diretor da ANTAQ, quais são as ações que a ANTAQ tem movido para trabalhar nessa expansão da cabotagem no Brasil? Eu até agradeço a colocação, a indagação, até para a gente poder reportar um pouco o que a agência vem fazendo em prol do desenvolvimento desse segmento. Só para contextualizar melhor, hoje, nos termos da Lei 9.432 de 97, a operação da cabotagem, né, ela é uma prerrogativa, certo? Exclusiva das empresas brasileiras de navegação. É reserva de mercado. Mas reserva de mercado no bom sentido. Sim, claro. Eu vou lhe explicar por quê. Ou seja, hoje pela legislação vigente, a semelhança do que ocorre em outros países, né? A semelhança do que ocorre em outros setores de infraestrutura, de transporte, a exemplo do aeroviário, o transporte interno de cabotagem no país, ela está restrita às empresas brasileiras de navegação. Nada impede que uma empresa, a legislação, nada impede que uma empresa estrangeira venha se instalar no Brasil, criar uma filial, construir uma EBN e operar na cabotagem. Então, a primeira coisa que acho que é importante deixar claro, que o transporte de cabotagem ele não está, vamos dizer assim, restrito e exclui a possibilidade de participação de embarcações estrangeiras nesse transporte. Não há problema algum. Ou seja, qualquer empresa estrangeira, nos termos da lei, ela pode se estabelecer no país através de uma filial, aí se constituir uma EBN sobre as leis brasileiras e também operar nesse segmento. Nós temos alguns casos nesse sentido. Além disso, nos termos da lei também, existe a possibilidade de que empresas brasileiras de navegação possam, eventualmente, em havendo a indisponibilidade de embarcações nacionais que venham a ser requisitadas para operar na cabotagem em determinados trechos, em determinadas operações, havendo, depois de um processo de circularização, né, que hoje é feito pela ANTAQ, com base no SAM, que é o Sistema de Afretamento da Navegação Marítima, um sistema informatizado que a atual diretoria implementou, dando transparência e pessoalidade em todo esse processo. Ou seja, após um processo de circularização, onde você procura detectar se existe, né, disponibilidade ou indisponibilidade de embarcações brasileiras, né, vinculadas a empresas brasileiras de navegação, e não havendo essa disponibilidade para operar para realizar uma determinada operação, fica facultado, em se caracterizando essa indisponibilidade, a possibilidade de afretar embarcações estrangeiras. Ou seja, então, na prática, efetivamente, as embarcações estrangeiras não estão alijadas desse mercado, tá certo? E, em prol disso, a agência vem tomando uma série de medidas de forma bem objetiva, através de normativos, no sentido de que essa legislação ela venha a ser efetivamente aplicada. A partir da informatização, a gente começou a revisar alguns normativos, justamente no sentido de fechar essas brechas que, em função de omissões da legislação, alguns players se valiam para efetivamente distorcer esse mercado. Eu, Fernando Fonseca, ele é diretor da ANTAQ, queria mais uma vez agradecer pela sua presença aqui no nosso stand, no estúdio de Destaque Portuário. E esse material ele vai diretamente para o nosso portal para a gente poder divulgar isso, essa matriz do transporte brasileiro, focada, né, um tema focado na cabotagem. Queria até parabenizar o senhor com tanta propriedade aí, a especialidade dessa matéria, que para o Brasil, com uma costa tão maravilhosa, é muito importante. Né? Eu agradeço aí a oportunidade. A agência continua à disposição, né, dos senhores para qualquer dúvida, esclarecimento que venham a ser necessários, né? E, enfim, a agência realmente eu posso até falar com uma certa propriedade, porque eu sou servidor de carreira, que fui guindado à condição de diretor em maio do ano passado, enfim. A gente tem feito realmente um trabalho muito interessante, não só nessa área de navegação,
porque é uma área de atuação da agência reguladora, mas como também na área portuária, na área de navegação interior, enfim, o transporte aquaviário como um todo. E, sem dúvida alguma, essa questão da cabotagem, como me foi colocado para discussão, é um dos temas considerados prioritários e que, certamente, por todos os desdobramentos que decorrentes para a economia do país, deve e tem que ser dado um tratamento prioritário. Legal. Fernando, obrigado pela sua presença e sucesso nessa empreitada sempre pela frente. Obrigado e mais uma vez agradeço a oportunidade. Olá, aqui ao meu lado Mário Povia, ele é diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, da ANTAC, e eu quero agradecer, Mário, primeiramente, que você está aqui com a gente no stand de destaque portuário. Para nós é um privilégio ter aceitado esse convite para nós. Prazer é meu, Daniel. Eu queria falar, nas suas atribuições como diretor-geral, sobre as atribuições da ANTAC. Como é que é esse papel da ANTAC hoje no Brasil? O pessoal que está assistindo a gente, quem é a ANTAC hoje? A ANTAC é uma agência recém-criada, tem 12, 13 anos, foi criada na Lei 10.233 de 2001, instalada em 2002. A atuação é no setor aquaviário, então significa dizer que isso envolve a exploração de instalações portuárias, a exploração da matriz de transporte aquaviário, e aí estamos falando de navegação de cabotagem, na navegação interior, e estamos falando também de apoio portuário e apoio marítimo e longo curso. Essas basicamente são as atribuições da agência, que como toda agência reguladora tem poder de polícia. Então, além da atividade de regulação, também tem um forte apelo de fiscalização. O poder normativo ele decorre de leis e decretos, tudo aquilo que precisa ser regulamentado no âmbito da atividade da agência. Então, a agência, ela já institucionalmente, por força de lei, tem esse poder normativo e, no caso da ANTAC, é exercido por meio de resoluções. Você assumiu a diretoria-geral? Em maio de 2013, eu estava como diretor de 2014. Eu estava como diretor interino desde dezembro de 2012. E aí, tanto o Adalberto, Fernando e eu, fomos indicados pela Presidenta da República, passamos pelo processo de sabatina no Senado. E nós temos, a agência ela tem os 3 diretores com mandatos não coincidentes. Então, agora em 2016 termina o meu mandato, em fevereiro. Em 2017 termina o do Fernando e de Adalberto em 2018. Agora, Mário, é um grande desafio, porque nesse período da diretoria foi o novo marco regulatório estabelecido pela Lei 2.815. Como é que está essa relação na ANTAC? Como é que você recebeu isso e as atuações? Os desafios são enormes. O setor portuário é um setor extremamente complexo. Ele é um setor que começou muito desordenadamente, né? As cidades invadiram os portos. Os portos foram dimensionados por uma outra realidade, com navios menores, com outro modelo. Arrumar isso tudo, arrumar esses contratos, essas ocupações, é um verdadeiro desafio, mas isso é uma coisa boa. A gente vê isso como uma oportunidade de realização e de construir aí condições melhores de infraestrutura para o país. Mário, para mim é importante te ouvir, como diretor-geral da ANTAC. O novo marco regulatório, ele estabeleceu algumas novas diretrizes e que, principalmente localmente, assustaram alguns que trabalhavam achando que existia uma centralização de poder. Como é que a gente vem atendendo isso, o relacionamento ANTAC-CEP e ANTAC-autoridades portuárias? Como é que está esse relacionamento? Bom, nós temos a regulação, ela é algo sui generis, né? Ao mesmo tempo em que a gente tutela, né, segurança jurídica, estabilidade regulatória àqueles que investem no setor, ao mesmo tempo que nós incentivamos os investimentos no setor, esse mesmo público-alvo, eles são tutelados por fiscalização da agência. Então tem o outro lado da moeda, né? A gente briga para que eles tenham direitos, para que eles tenham condições econômicas viáveis, enfim, para ganhar dinheiro, para ter o seu lucro, mas a gente quer também a contrapartida, quer exigir a contrapartida da prestação que a gente chama juridicamente de serviço adequado, né? Então, ao mesmo tempo que nós lutamos para que o setor seja beneficiado, nós também exigimos a contraprestação. Então, nós temos essa relação de que, ao mesmo tempo, brigamos no Congresso, brigamos por ter marcos regulatórios bons para o setor, mas também multamos do outro lado, né? Aqueles que não estão operando adequadamente, aqueles que não estão performando bem, né?
da natureza da regulação, né? Mas nós temos agido assim, e eu digo hoje que nós temos na agência, na ANTAQ, 3 grandes ativos, né? E não é mérito dessa diretoria, é algo que está no DNA da agência. A agência tem uma interlocução muito boa com o setor, com todo o setor, seja com o usuário, seja com o próprio governo, seja com aqueles empreendedores. Nós conversamos muito bem. Nós somos criticados, recebemos muito bem as críticas, não há problema nenhum. Então nós permeamos bem com todos os atores. Isso é um ativo que a agência tem, mas tem desde que foi criada. É uma característica da agência. E nós sentimos orgulho disso, né? O outro ativo que a agência tem é a elaboração de estatísticas. A ANTAQ é referência em elaboração de estatísticas. Dificilmente, Daniel, você vai pegar um estudo denso, um estudo profundo do setor aquaviário no Brasil e não vai ter, num dado momento, um gráfico, um dado estatístico e a fonte ANTAQ. A ANTAQ se orgulha muito disso. Eu quero convidar você e aqueles que nos ouvem a entrar no site. Há uma ferramenta nova de interação, onde você busca o dado que você quer, você escolhe o dado que você quer, por porto, por linha de navegação, por berço, por carga, e você obtém a informação. É uma ferramenta que nós estamos disponibilizando desde fevereiro último, quando divulgamos a estatística de 2014. Esse é outro dado, as nossas estatísticas do ano anterior, a estatística de 2014, nós divulgamos agora em fevereiro de 2015, e em fevereiro de 2015 nós já temos os dados do ano anterior consolidados. São dados atuais e a gente se orgulha muito de ter dados precisos e dados rápidos disponibilizados para o mercado. Então esse é o segundo ativo que a agência tem. E o terceiro, que é mais recente, mas que a gente já vê frutos, é a área de fiscalização. Nós temos 14 unidades regionais, do Oiapoque ao Chuí, estrategicamente distribuídas no país. E fiscalização no Brasil é uma coisa sistêmica, funciona mal, mas na ANTAQ funciona bem. A nossa fiscalização, o problema que nós temos é que o pessoal reclama que está sendo muito fiscalizado. Fala, olha, isso é uma coisa boa, né? Porque não é fácil você montar uma estrutura de fiscalização, uma estrutura eficiente num país com as dimensões do nosso. Então, o que a gente busca, evidentemente, como agência reguladora, é uma harmonia de ações, né, que o técnico em Porto Velho trabalhe exatamente como o técnico em Porto Alegre, né, tenha, vamos dizer, uma uniformidade e siga uma diretriz que é colocada no plano anual de fiscalização, nas normas de fiscalização, e, enfim, que é emanada pela diretoria da agência. São escritórios regionais da ANTAQ. São unidades regionais, exatamente. Distribuídos nos portos organizados. Distribuídos no Brasil, em 14 unidades regionais e agora, depois do novo marco regulatório, com um apêndice dentro dos portos organizados, que nós chamamos de postos avançados. Nós vamos ter uma ou outra unidade regional inteiramente dentro do porto, mas a regra é você ter uma unidade regional na capital ou no município portuário, né? Mas ter um apêndice, uma unidade de fiscalização mesmo, pisando no cais. Aqui ao meu lado está o Mário Povia, ele que representa o diretor-geral na ANTAQ, aqui na Intermodal. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença no programa Destaque Portuário. A gente já pegou alguns depoimentos seus durante as conferências que o senhor participou, durante alguns trabalhos que foram realizados, nossos repórteres estiveram com o senhor também. Eu queria agradecer que o senhor sempre teve, desde o primeiro ano que a gente está aqui na Intermodal, o senhor sempre teve à disposição da gente trabalhando aí, levando a informação precisa, a informação que realmente o mercado requer, mostrando um trabalho com seriedade que a ANTAQ vem desenvolvendo aqui no Brasil. Parabéns pelo trabalho, senhor Mário, muito obrigado. Obrigado, prazer.